corações. Na hora que o tocador empolga, né? Exagera na voz, quase não sobra voz para a palestra. Mas hoje algumas pessoas, né, acabam fazendo uso do feriado, né, para fazer algumas visitas no cemitério comemorado, né, o Dia de Finados. E nós espíritas, nós não acreditamos na morte, né, da maneira como é colocado por algumas religiões. E para algumas pessoas onde acredita que a morte do corpo físico seja o fim, a gente acredita, e é comprovado pela doutrina dos espíritos, que a morte não existe e que a vida verdadeira é a vida espiritual, onde nós, no plano espiritual, passaremos a colher os frutos que semeamos. Então é importante a gente lembrar que a verdadeira vida nossa é espiritual. Eu escuto vários falar exatamente que nós estamos vivendo essa experiência carnal, mas a nossa vida é a espiritual. Daí a importância da gente traçar bons planos ou cumprir os planos que foram traçados, né? Quando nós nos propomos a reencarnar. Eu trouxe hoje, não vou falar sobre o livro inteiro, né? Nós vamos falar sobre o livro Ação e Reação, que é um dos livros que foi ditado por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. André Luiz, a gente ouve muito falar, né? André Luiz, quando encarnado aqui, ele foi médico, né? Mas nós sabemos, né, pelos filmes que nós assistimos, pelas falas, pelo que traz relato em alguns livros, né, que ele negligenciou alguns, né, valores espirituais, alguns excessos quando aqui esteve, e ele, no seu desencarne, então ele projeta no plano espiritual uma região que a gente chama de umbral, mas é um estado mental em que o espírito se encontra naquele momento, não é um lugar físico, né? Mas é um estágio em que ele vivenciou, ficou lá por alguns anos, mas, né, foi resgatado, orou com prece, foi resgatado, e durante o período, né, que ele esteve, né, no nosso lar, lá ele se empenhou em estudar, em aprender, e ele então tem a proposta de trazer para nós alguns conhecimentos do que é a vida no plano espiritual. Então ele traz algumas obras, né? São 13 obras ao todo dessa coleção. Nosso Lar foi o primeiro, em 1944, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Os Domínios da Mediunidade, esse nono que a gente falará um pouco dele hoje, que é Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e a Vida Continua. São obras fantásticas e eu convido a todos que leiam as obras. A gente, às vezes, assiste filme, vê pequenos vídeos, mas colher a informação na fonte é sempre melhor, né? Então, vamos falar um pouco sobre esse nono, né, livro, Ação e Reação. Nesse livro específico, André Luiz aborda, né, de forma profunda a lei de ação e reação, mostrando como as ações humanas geram grandes consequências. E o livro traz, né, algumas informações que eu julgo muito importantes, que é mostrando exatamente qual é o verdadeiro nosso objetivo. E o livro traz um pouco desse objetivo da nossa estadia enquanto encarnados aqui na Terra. E eu reafirmei, né? Leiam a obra, que é uma obra muito bacana. Essa é a capa do livro, é uma nova edição. Quando eu o li, talvez quase foi a primeira edição que eu li esse livro. Era um livro verde, né? Uma tarja assim no olho de um desenho, de uma foto, né? Mais velhinho. Bom, o livro ele é construído, podemos dizer assim, com a observação de André Luiz e Hilário,
Então eles vão visitar, né, esse Instituto Maria de Nazaré. Essa foto não tem nada a ver com o Instituto, é mais ou menos uma ilustração, porque o Instituto, ele é um lugar que fica entre as regiões trevosas e nosso lar. Então, o Instituto Maria de Nazaré é uma colônia, né? E essa colônia é para atender espíritos ainda muito endurecidos após o desencarne. Eles não têm ainda a condição de ir para as colônias, então eles ficam estagiando nesse ambiente aí. Então, André Luiz e seu instrutor Hilário têm a oportunidade de observar diversos casos que ilustram as repercussões das escolhas humanas em vidas sucessivas. O livro é uma sucessão de relatos, lições explicadas por mentoras espirituais. Dr. Sans de Druz são os diretores desse instituto, tá? Ensinando-nos que nada na vida ocorre por acaso. Se não me engano, André Luiz e Hilário ficaram lá por 2 anos, observando os espíritos que rotineiramente serão resgatados, orientados e direcionados a uma nova encarnação. Como eu disse, o Instituto Maria de Nazaré atua como escola e hospital, oferecendo auxílio educacional e terapêutico. E como eu disse, fica numa região intermediária, né, entre o umbral, essas regiões inferiores, e as colônias superiores. É dirigido por Druso, uma entidade de elevado grau espiritual, com a colaboração de diversos trabalhadores espirituais. De fato, um trabalho dessa magnitude precisa de muitos trabalhadores espirituais, né? O que o livro traz de mais importante é nos mostrar, através de exemplos, né, concretos, né, e facilitar-nos a compreensão, né, da lei de causa e efeito, né, preparar, é o que acontece no Instituto Maria de Nazaré, que é preparar esses espíritos para novas reencarnações, né, porque não basta só você resgatar um espírito em sofrimento, pelo menos o que o livro traz é exatamente isso. É um ciclo. Nós estamos reencarnando com o objetivo de nos melhorar, mas nós só vamos cumprir bem uma encarnação se nós tivermos bons propósitos e traçar planos adequados para cada um, para cada espírito, para cada prova que você precisa. Então é algo muito minucioso e não pode ser feito de qualquer maneira. Então não é só resgatar, fazer com que o espírito compreenda o porquê ele chegou naquela situação e propor uma nova reencarnação. Então, esse é um trabalho feito no Instituto, que é de esclarecimento para esses espíritos mais endurecidos, né? Como eu disse, Mansão da Paz. Então, existe o Instituto Maria de Nazaré, e dentro do Instituto tem a Mansão da Paz, né? Que é uma residência localizada dentro desse lugar, né? E esse lugar específico também para receber espíritos ainda mais endurecidos, mais endividados. Então, note que todo o plano espiritual é preparado para nos receber, né, dependendo da condição que nós chegarmos lá. Tá? Então, faz parte dos recursos do Instituto Maria de Nazaré, né, essa Mansão da Paz, mas é uma área reservada, né, uma área que talvez que requer mais cuidados, espíritos mais experientes para lá, né, trabalhar. E assim, André Luiz ficou lá 2 anos. A principal mensagem do livro é que toda ação gera uma consequência. Nossas atitudes, né, criam eventos, né, que retornarão para nós. Né? É como se pegasse uma bolinha de borracha, arremessasse na parede, ela volta a você. Quanto mais forte ela volta. Então, toda a nossa ação gera uma consequência, né? E toda consequência, se foi algo ruim, precisa de reajustes, e esses reajustes precisam e serão feitos numa próxima encarnação. Então o livro deixa-nos claro, né, que a justiça divina é perfeita e imutável. Cada espírito colhe exatamente o que plantou. Então não existe milagres. A gente às vezes fala, me perdoa. Mas você faz uma coisa tão absurda, você pode até pedir perdão, mas não basta só o perdão. Tem que ter uma ação que vá consertar o erro cometido. Você lesou o seu perispírito. Então, quando você reencarna com alguns débitos, e a bondade divina,
né, nos mostra que nós pagamos sim, nós reajustamos, mas de forma muito lenta e gradativa, e é a melhor maneira. Então a gente não tem relatos de um pai, né, que dê pedra a um filho que pede pão. Nós que somos imperfeitos. Imagine a perfeição suprema. Vai nos dar sim, as oportunidades, mas que seja a melhor possível para que nós reparemos os erros cometidos. A lei de ação e reação, ela atua em conjunto com o livre-arbítrio. E é tão interessante a gente falar do livre-arbítrio, porque Deus não interfere na nossa escolha. A bondade de Deus é tamanha que ele jamais interfere na sua escolha. Você é livre para escolher. Olha que pai bondoso, né? Você não precisa nem esperar ter os 18 anos para fazer o que você quer, não. Você já é livre, já nasce livre, né? Deus concede liberdade às almas, mas exige responsabilidade por suas escolhas, né? E André Luiz aponta que através do uso do livre-arbítrio que nós traçamos o nosso destino, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Tá? Dinâmica da lei de ação e reação. O princípio fundamental é que todo ato, bom ou mal, gera uma consequência, e a formação dos débitos espirituais, né, que nasce de nossas escolhas contrárias ao bem. Então, resgate e expiação são oportunidades. Então, seria muito ruim se nós cometêssemos erros e fôssemos condenados eternamente ao fogo do inferno. Que pai seria esse? Né? Então, o pai, de fato, bondoso, te dá oportunidades, mas antes, primeiro, tem que educar. Né? Vamos pensar nisso como uma forma de abençoada de reajuste. Claro que todo ato que você faz que gera algo ruim, uma das consequências é a dor. Não só dor física, né? Lembramos que os espíritos, mesmo depois de perder o corpo físico, no plano espiritual, eles sentem também dores terríveis, porque nós temos algumas camadas, né? Alguns corpos espirituais, que alguns mais densos geram também dores físicas. Impressionante a gente lembrar. Por isso que, às vezes, nas reuniões mediúnicas e em outros lugares, quando há necessidade de fazer a queima do duplo etérico, que é onde o espírito ele tem esse alívio, né? Essa ação de alívio nos seus sentimentos. Então, o sofrimento, às vezes, é necessário para te acordar, para te mostrar que você está fazendo algo de errado. Então, muitos espíritos chegam ao Instituto Maria de Nazaré em sofrimento devido aos erros cometidos em vidas passadas, como orgulho, crueldade, egoísmo, vícios e algumas outras atitudes negativas. Como eu disse, o sofrimento não é castigo, mas é uma forma de reajuste, de aprendizagem. Para que ocorra, né, o ciclo perfeito, não basta você só reconhecer que errou, saber por que errou, mas é importante fazer uma nova programação. Então, a misericórdia divina, através da reencarnação, como a mais sublime oportunidade de recomeço e quitação de débitos. Né? Mas o planejamento reencarnatório é algo que a gente tem que ter muito cuidado na hora, né, de colocar as nossas escolhas. Né? Recentemente, eu até comentei, vou repetir, de um vídeo que eu assisti, onde uma senhora casada, acho que mãe de 3 filhos, e se apresenta numa situação muito desequilibrada espiritualmente. E a médium falou para ela, com autorização do Dr. Bezerra de Menezes, falou para ela, olha, ela está nessa situação, mas não foi por falta de aviso. Ela precisava reencarnar para fazer alguns reajustes. Nós falamos com ela, você voltará, mas você não vai casar. E ela falou assim, não, mas eu preciso, eu quero fulano. Mas fulano não é um bom marido para você, não será um bom marido para você. Mas eu quero ele. E assim, foi escolha dela. Então tá bom, você vai ele com o marido, mas vai ter só um filho. Não, eu quero 3. Mas só um filho tá bom. Não, eu quero 3. E aí, veio com 3 filhos. Então,
a escolha que nós fazemos gera consequências. Então, o plano reencarnatório tem que ser muito bem assistido, para que você não faça a escolha que possa, no percurso, não dar conta. Então, não adianta a gente fazer propostas inalcançáveis, né? A gente pode fazer propostas desafiadoras, mas cumprindo o básico, né? Nós temos que ter essa consciência. Então, o planejamento reencarnatório é uma preparação cuidadosa, assistida por mentores espirituais, respeitando, é claro, a sua condição espiritual, como está o seu perispírito, né? Então, como é que a gente vai fazer aquilo que não há possibilidade? Porque, até coloquei, escolhas conscientes acelera o processo de melhoramento. Então não adianta pedir. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos reencarnar. Se nós somos imperfeitos e necessitamos reencarnar, precisamos de ter espíritos mais equilibrados para nos ajudar a traçar esse novo projeto, né, que nós vamos fazer. Então a reencarnação é um mecanismo indispensável para o espírito equilibrar-se com o universo e progredir, né? E aí a coisa acontece exatamente, ó. Se você foi um administrador autoritário, provavelmente você vai ter que renascer numa família mais humilde, né? Se você fez mau uso do dinheiro nessa vida, muito provavelmente você virá uma outra situação para aprender a valorizar os bens materiais. Se você negligenciou o corpo, né, fumando em excesso ou bebendo em excesso e estragou o corpo, você provavelmente lesionará seu perispírito, nascerá com alguns problemas de uma outra vida. Então a coisa acontece não da maneira automática onde imaginamos. Como eu disse que o Pai, ele é bondoso. Então as nossas condições serão as mais adequadas para que nós pudéssemos melhorar. Eu trouxe algumas histórias, como eu disse que o livro Ação e Reação, ele traz histórias. Eu trouxe 3 histórias para que a gente possa ilustrar um pouco como funciona. Eu trouxe a história de Sidney. Sidney era um homem de família, pai, né, de 2 filhos, tinha uma vida financeira confortável, mas era egoísta, autoritário, materialista, né? Agiu com negligência quanto às suas responsabilidades de pai, né? Não educou bem os filhos, então fez muitas coisas erradas. Exemplo, traiu a esposa, foi infiel, né? Causou grande sofrimento à companheira. E ele, diante dessa vida que acaba trazendo um vazio, né? Você fazer abuso dessas coisas, você acaba caindo na real, e ele entrou em profundo remorso e depressão e acabou se suicidando com a arma de fogo. Bem, achando que ia colocar um fim em tudo, não foi o que aconteceu. Com esse ato de suicídio, ele adiou a chance de reconciliação com a família. Olha o tamanho do atraso dele. Então, monta-se todo um cenário para que você pudesse nascer e reajustar com aqueles espíritos específicos. E você, por um ato falho, põe toda uma encarnação a perder, né? E com isso ele acorda no umbral, que é uma região de sofrimento. Na maioria das vezes, traz relatos, né, o Vale dos Suicidas, que é uma condição que a pessoa fica o tempo inteiro revivendo aquelas situações do ato do suicídio, com espíritos te acusando o tempo inteiro. Então, é uma região de muito sofrimento. Lá ele sofre por longos anos, né, até que ele é resgatado e levado para o Instituto Maria de Nazaré. Orações da própria esposa. Para você ver que espírito bondoso, né, que ele teve a oportunidade de conviver. Bom, lá ele foi acolhido com amor, mas o mais interessante é que ele precisou ser confrontado com a sua realidade, os atos que ele cometeu. Olha, para você ver as consequências, e é imprescindível que a gente pense que a responsabilidade dos filhos e das pessoas que estão ao meu lado, se por minha falta de um ato desse que ele cometeu, a minha esposa ou os filhos passem por necessidade, por dificuldades e venham a ter problemas devido a essa falta de apoio, ele também pagará por isso. Ele pagará não só pelo ato que ele fez, mas por todas as consequências
em decorrência daqueles atos, né? Então ele precisou revisar suas ações nas últimas encarnações, reconhece os erros cometidos e após longo trabalho de regeneração e aprendizado, ele começou a preparar para a sua nova encarnação. E, provavelmente, né, vai nascer com a esposa, com outros filhos, mas uma outra situação, né? Não vai ser do mesmo jeito, né? Então a gente não vai entrar nesse detalhe, porque como o pai é bondoso, a oportunidade que ele terá será de fato a melhor possível. Outra história, a história de Geraldo, também um pai de família bom. E o mais interessante é que mesmo ele sendo um pai de família bom, né, competente nas suas profissões, com tudo que ele escolheu, ele morre de uma forma muito violenta, causada por uma vingança. E isso gera nele uma situação, né, de revolta. E ele, então, acorda num umbral em profundo sofrimento, de não aceitação do que aconteceu. Sofre também por anos, né, no umbral, e foi acolhido, então, no Instituto Maria de Nazaré. Lá ele vê exatamente o porquê ocorreu aquilo. Porque pensou que ele era algo, né? Nossa, eu um homem tão bom, por que isso aconteceu comigo, né? Então estava mostrando que em uma outra encarnação mostraram para ele, né? Ele foi um homem violento, infiel, fez muitas coisas erradas. Então tem o plantio e tem a colheita. Então você plantou coisas ruins. Nessa encarnação você vai fazer coisas boas, porque você programou que virá como uma boa pessoa. Só que você está plantando coisas boas agora, mas temos que resgatar o que aconteceu na vida passada. E foi o que aconteceu com Geraldo. Então ele foi, né, negligenciou uma encarnação, veio passar por essa situação, mas foi uma justiça divina. Ele precisava adequar isso. Pronto. Ele precisava passar por esse reajuste. Com a sua próxima encarnação, né, planejada com todo cuidado, ele vai ter a chance de recomeçar com provas específicas, a oportunidade de reparar os prejuízos causados às outras pessoas, e desenvolvendo novas virtudes. Então, no livro traz que, muito provavelmente, ele iria nascer com uma família tranquila, né? Ele já tinha feito boas propostas, nascerá melhor também, mas com novos objetivos, como é o fato, né, de todos nós precisamos melhorar. E a última história, eu deixei por último, tem várias, mas essa é uma delas, que é Amaro, né? Amaro, em uma das suas vidas, né, também na passada, ele tinha sido um juiz de direito. E autoritário, e fez muita coisa errada, né? E dos maiores erros que ele cometeu foi o que levou à condenação de um homem inocente. E por conta disso, a família dele, esse homem inocente, passou por grandes dificuldades. Aí você imagina que esse homem foi condenado injustamente e foi condenado à morte. Então ele morre em decorrência da condenação injusta desse juiz. Amaro, então, morre. No plano espiritual, ele acorda com tremenda sensação de remorso e ele vê de fato a condição que ele chegou. E o que eu coloquei interessante aqui é que ele passou séculos de sofrimento. Então, note que a gente fala assim, André Luiz ficou 8 anos. André Luiz, que era um médico, trabalhador, ficou 8 anos no umbral. Então, olha para você ver, séculos de sofrimento no umbral. Imagina como esse homem sofreu. Até que ele possa, então, né, rever, foi resgatado, né, levado para a instituição Maria de Nazaré. Lá ele foi acolhido, mas que pode se fazer com ele, então, as mesmas coisas que fizeram com os outros, mostrando que as atitudes dele foram, né, erradas. Por que você, né, poderia ter feito algo assim, não fez? Então, traça-se todo um processo de reeducação espiritual, né? Recebeu, então, a chance de reencarnar novamente em condições que lhe permitisse resgatar os seus débitos. Muito provavelmente, nascerá, né, com o objetivo de resgatar os débitos do passado, nascendo provavelmente junto com essas pessoas que ele atrapalhou, né, em outras vidas. Eu trouxe para concluir, né,
que a nossa vida é governada por essa lei, é uma lei a gente não pode negligenciar, lei de causa e efeito, né? E atrelada a ela o livre-arbítrio, que nos dá o poder de construir um futuro de paz, né, de desafios. O perdão é a reforma íntima, são os caminhos indispensáveis para a nossa evolução espiritual, que possamos refletir sobre nossas ações e escolhas no dia a dia, né? Porque pequenas mudanças hoje podem e devem transformar o nosso futuro espiritual. E para finalizar, o bem que fazemos hoje será a luz que encontraremos amanhã. Então, faça o bem todo o tempo, porque a nossa verdadeira vida é espiritual. Então, tudo que você fizer aqui, só levaremos os sentimentos e aquilo que nós nos melhoramos são os bons atos e as boas ações. As demais ficarão aqui e não nos ajudará em absolutamente nada, né? Então, obrigado pela atenção. Vamos fazer uma prece para